Meus amigos, meus consagrados, o tema do vídeo de hoje é especialmente para você que, assim como eu, é cria lá dos anos 80, dos anos 90, cresceu assistindo um desenho na Rede Manchete, na Globo, no SBT, enfim. A Warner finalmente bateu o martelo e confirmou que teremos um filme dos Thundercats. Sim, os Gatos Guerreiros do Trovão de Tandera terão um filme aí em breve, sob a direção de Adam Wingard, que também é o diretor de Godzilla vs Kong, aí, o próximo crossover dos monstros colossais trocando soco, tá chegando por aí também, tá todo mundo empolgado. Eu, pelo menos, estou muito empolgado para assistir esse filme. E o Adam Wingard, ele já declarou o seguinte, duas coisas, tá, gente? Logo de cara. O filme não vai ser um live action, então se você está esperando ver aí uma coisa mais realista e tal com os Thundercats, ele já disse que não vai ser um live action, mas também não vai ser exatamente uma animação. Ele quer misturar animação com computação gráfica. Eu achei meio confuso, né? Porque você pode fazer uma animação toda baseada em CGI, mas enfim, né? Nas palavras dele, ele não quer que fique parecido com Cats. Ele deu uma declaração que ele disse que não quer que fique parecendo com o musical de Cats, e ao mesmo tempo ele quer que os Thundercats tenham cara de Thundercats. Eu tenho uma teoria de que isso pode dar muito certo, ou isso pode ser uma cagalhança sem tamanho, tá? Mas isso eu vou falar para vocês no final do vídeo porque que eu acho isso. Temos mais coisas para falar sobre essa ideia desse projeto antes disso. Sobre a proposta do Adam Wingard, quando ele fala isso, que ele quer que tenha a cara de Thundercats, que ele quer usar muito CGI e animação, gente, me vem à mente Avatar do James Cameron. É a única coisa que eu consigo pensar. Tá? Eu acho que se for por essa pegada, se ele não quer usar atores ali para fazer um live action, se ele não quer usar uma maquiagem, seja algo como próteses, né? Ou seja uma maquiagem ali em computação gráfica, como é muito usado nos filmes da Marvel, enfim. Hoje temos diversos recursos para isso, né? Se ele não quer usar isso, se ele quer usar mais CGI e animação, eu acho que deve ficar com a cara de Avatar. Tá? É bem o que eu acho ali. Talvez tenhamos uma captura de movimentos, enfim, um voice action. Inclusive já tem alguns boatos rolando aí de que Henry Cavill, nosso eterno Superman aí do Zack Snyder, faria o Lion, né? Então provavelmente, eu não sei se seria uma modelagem em cima do rosto do Henry Cavill, ou se ele daria só ali a voz pro Lion. Por enquanto são só boatos. Mas é isso, né? Se você estava esperando um live action realmente lá dos Thundercats, não vai rolar. Algumas coisas que me preocupam, tá? Em relação a isso. O Adam Wingard, ele aparentemente vai trazer ali Godzilla vs Kong numa pegada super blockbuster, super divertida. Eu tô apostando muito nesse trabalho dele, mas em compensação eu nunca perdoarei esse cara pelo aquele live action de Death Note da Netflix que ele fez. Sim, aquele live action terrível, acho terrível aquele filme, na minha opinião, tá, gente? Tem outros live actions de Death Note aí, japoneses e tal, que são bem legais, mas aquele da Netflix nossa, cara, aquilo ali é um pecado. Alguém que fez aquele filme é tenebroso. E eu fico pensando assim, o que é a visão criativa do Adam Wingard, se ele tiver realmente uma liberdade para trabalhar com os Thundercats. Né, isso realmente me preocupa. Outra coisa que me preocupa também é que Thundercats é uma franquia muito difícil de se trabalhar. Por quê? Ela tem uma fanbase muito fiel, muito saudosista. Acho que mais saudosista que fiel, eu vou explicar por quê. E sempre que se toca nisso, sempre que se fala de Thundercats, cria-se um burburinho muito grande, pelo menos na bolha, né? Nessa bolha nerd que a gente vive na internet. Recentemente nós tivemos aí algumas tentativas de trazer essa franquia de volta, né? Thundercats, que teve 4 temporadas, nem todas acho que chegaram a passar aqui na época, né? Lá nos anos 80, nos anos 90, eu acho que a Cartoon depois, se eu não me engano, passou todas as temporadas, mas quando a gente era moleque, né, quando a galera da minha geração era moleque, com certeza não chegou a ver todos os episódios, mas é uma história longa, depois com o tempo vai ficando um pouco mais complexa,
começam a entrar um monte de personagens, sabe? Eles mudam de planeta, é um negócio bem, bem doido, assim. Então tem muita coisa para ser explorada. A franquia ficou em um hiato durante muito tempo e as pessoas pedindo para poder voltar, né? Pô, traz de volta, é um desenho legal, bacana. Em 2011 foi feita uma animação que eu acho sensacional. Essa animação ela tem uma pegada meio de anime e ela não é exatamente um remake da série clássica. Ela conta ali a história dos Thundercats um pouco mais jovens, né? O Lion tá bem mais jovem ali. Ele tá ainda tentando entender qual é o significado, né, de ser o líder dos Thundercats, e a história se passa em Tandera ainda. Eles não acabam exilados ali, fugindo lá para o terceiro mundo. A história se passa ali em Tandera e tenta explicar um pouco daquela cultura dos Thundercats e dos outros povos e dos mutantes. É uma animação muito bacana, eu gostei. Todo mundo que eu converso, assim, que é fã de Thundercats ou não, também diz que ela é muito bonita, muito bem feita. Chegou a passar na Cartoon também, só que não foi pra frente porque simplesmente a fanbase como um todo não abraçou a ideia. E quando eu digo abraçar, gente, é você consumir efetivamente. Pediram tanto por um novo Thundercats, né? Não era exatamente um remake do clássico, como eu falei, mas era uma animação muito boa, porém não conseguiu manter a audiência por muito tempo e principalmente não conseguiu fazer a franquia, mercadologicamente falando, né, reviver, ou seja, não vendeu produto, não vendeu boneco. Gente, a animação tem que vender boneco. Isso é a lei mais antiga dos desenhos animados, assim. Se não vender boneco, não rola, né? O próprio Justiça Jovem lá, o Young Justice, depois da segunda temporada, ficou no hiato um tempão porque não estavam conseguindo emplacar os bonecos de Young Justice, né? Então você imagina, uma animação da DC Comics, né, que é muito boa, não conseguiu. Imagina Thundercats, que ficou aí parada por tantos anos e tem que reativar uma nova fanbase, né? Essa é a pegada. E aí no ano passado eles lançaram aquele Thundercats Roar, que é uma pegada totalmente diferente, bem mais cartunesca, com uma pegada muito mais de comédia. Vem ali nessa ideia desses desenhos um pouco mais pirados aí, dessa nova geração lá da Cartoon mesmo, né? Não tem nada a ver com a série clássica, não tem nada a ver com a animação de 2011, é para ser algo bem cartunesco mesmo, bem engraçadinho, bem focado no público infantil moderno. Eu vi uns 2 episódios só. Realmente ele é focado pra molecada, assim, a própria estética visual, os traços, né? Você vê que são focados aí pra essa molecada que gosta de desenhos como Hora de Aventura, né? Um pouco nessa pegada, assim, um pouco mais maluca, um pouco mais esquisita. A galera da antiga meteu um malho, reclamou pra caramba. Então, assim, eu também não sei se ela funcionou muito, né? Ela já foi cancelada. Eu acho que ela não agradou nem a galera da antiga e nem a molecada, porque já foi cancelada e já foi dito que eles não vão continuar com o Thundercats Roar. Então é uma franquia que ao mesmo tempo ela é forte, ela tem nome, ela tem história, mas é muito difícil de trabalhar com ela. E aí, respondendo o que eu falei no início do vídeo, por que eu tenho essa teoria de que pode ser muito bom ou pode ser uma merda total? Pode ser muito bom porque se a Warner conseguir fazer com essa pegada realmente clássica, se eles conseguirem reviver a ideia clássica dos Thundercats, né, logicamente que vai ter que ter ali alguma remodelagem visual, principalmente, né? Não dá mais para você colocar lá um Lion de maiô cropped assim no abdômen, enfrentando o mal nos dias de hoje, né, gente? Aquele visual anos 80, isso vai ter que ser atualizado. Eu acho que a ideia pode ser boa, pode funcionar, porque você trabalhando isso em CGI, você fica com uma liberdade ali um pouco maior para inventar, para pirar lá nos visuais e tal, então pode funcionar. Porém, eu acho que não deve ser um projeto grande. Eu não sei se os caras vão investir uma grana assim para transformar isso num blockbuster. Eu fico pensando, talvez isso saia só para streaming. Olha, eu não me assustaria se isso acabasse saindo, por exemplo, pela Netflix, sabe? Acabasse saindo ali como uma animação ou até como uma minissérie, sei lá, em 3, 4 episódios.
pela Netflix. Escutem o que eu tô falando, eu não me assustaria se isso acontecesse. Então, eu acho que pode ser uma boa ideia sim, porém, pode não ser se a galera não abraçar a gente e se não abrir mão dessa ideia de que nunca mais você que é fã antigo e tal, eu também amo os Thundercats, mas a gente tem que entender que nunca mais a gente vai ter aquela experiência, sabe, muita coisa que nós temos hoje sobre essas franquias mais antigas, Thundercats, He-Man, enfim, muita coisa é o apelo emocional também. Né? É você ter aquele sentimento, aquela nostalgia de quando você era criança, que você se divertia e tal. Então isso tem um apelo emocional maior. Porém, a gente nunca mais vai ser impactado da mesma forma, a nossa percepção mudou, entendeu? Não adianta você também querer achar que a molecada de hoje tem que gostar igual você gostou quando você era criança, que os seus filhos, seus sobrinhos, enfim, também tem que assistir e tem que gostar porque era muito bom. Às vezes simplesmente pode não funcionar para eles como funcionou pra gente, são gerações diferentes. Então, acho que se a galera também, sabe, tentar se apegar muito, pode acabar criando uma dissonância aí, e com certeza não vai agradar todo mundo. Bom, gente, é isso. Deixe nos comentários aí qual a opinião de vocês. O que vocês acham? Vai dar certo um novo filme dos Thundercats? Né? Como é que vocês acham que deveria ser trabalhado essa ideia? Eu vou deixar aqui também no comentário fixado um podcast que a gente gravou lá no site sobre o aniversário dos Thundercats, né? A franquia completou recentemente aí 35 anos, nós gravamos um podcast maneiríssimo, recontando toda a história da série clássica, a gente falou das animações mais recentes, as de 2011, Thundercats Roar, falamos sobre os produtos, os brinquedos, enfim, vou deixar aí no comentário fixado o link lá do podcast para quem quiser conferir. Tá bom, gente? É isso, vou ficando por aqui, deixe seu like ou seu dislike aí, o que você preferir, tá certo? E assine o canal aí também, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, até a próxima e valeu!